Então, nós vamos falar sobre as equações diferenciais, tá certo? Todas as que nós vamos estudar são as ordinárias, aqui neste curso, né? Claro. E as que nós vamos resolver, quase todas são lineares, exceto as de primeira ordem, né? Exceto não. Na de primeira ordem também, mas não serão só as lineares. Mas de segunda, terceira ordem, nós só falaremos das que são lineares, né? Mas da primeira ordem, não. A gente vai ver as lineares também, mas não só elas. A gente vai ver vários outros tipos, mas que sejam de primeira ordem e ordinárias. Perfeito? Então, exatamente, a gente vai estudar as seguintes. A gente vai estudar as equações diferenciais de primeira ordem de variáveis separáveis. Depois, as equações diferenciais de primeira ordem lineares, né, como eu havia acabado de falar, as de Bernoulli, as homogêneas e, por fim, as exatas. Perfeito? Então, são essas que a gente vai estudar. Tá ok? Mas as de segunda ordem, terceira ordem, a gente só vai ver as que são lineares. Aqui não, a gente vai ver outras que não são lineares. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos começar, né? Tá certo? E para finalizar, a gente vai ver algumas aplicações, né? Ou modelagem, né? Como você queira chamar. Tá legal? Então vamos lá. Então vamos começar pelas de variáveis separáveis, tá certo? A gente já viu o seguinte, que as equações ordinárias de primeira ordem, em geral, têm esse Professor, formato. Oi? você não está apresentando, você está mostrando alguma coisa aí? Tô sim. Então, ainda bem que você falou, viu? Porque já ia passar. Beleza. Então, eu vou voltar aqui um pouquinho, tá bom? Na apresentação. Então, vou voltar. Então, olha só. A gente, como eu disse antes, a gente vai estudar as equações diferenciais de primeira ordem de variáveis separáveis, as lineares, as de Bernoulli, as homogêneas e as exatas, tá certo? E no final, nós faremos aplicações, tá ok? Então, só repetindo rapidinho para não parar, né? Aí tá. Então, as primeiras que a gente vai ver são essas, as de variáveis separáveis, né? A gente viu anteriormente que, em geral, as equações de primeira ordem têm o seguinte formato, né? Ó, vou colocar assim, ó, ax vezes y' mais... Opa, deixa eu apagar que não tá muito legal não esse negócio. Vamos lá, começar de novo aqui. Tá? Vamos lá. Ax vezes y' mais bx vezes y igual a... Eu vou colocar g de x, assim. Perfeito? Onde aqui é uma função na variável x, aqui outra função na variável x, e aqui outra função na variável x. E a função que é incógnita, que a gente vai atrás, é essa aqui. Então, assim são as equações diferenciais ordinárias. Perfeito? Ou lineares, né? Que dá até na mesma, né? Tá certo? A gente sabe que esse y' também pode ser escrito como dy dx, né? Ó, é a mesma coisa, né? A gente sabe que pode ser escrito assim, tá ok? Mas o que são as variáveis separáveis, né? De variáveis separáveis, elas são de tal maneira, né, que você consegue pegar essa estrutura aqui, ó, e transformar assim, ó, y' igual a, sei lá, vou colocar outros nomes, h de x vezes g de x, né? Aliás, desculpe, um pequeno equívoco, borracha. Agora sim. Vamos voltar aqui para canetinha, né? G de Y, né? Você sempre consegue transformar aqui, ó. Quando você isola a derivada, você consegue sempre transformar, né, quando passar tudo para o segundo membro, em um produto de uma função só na variável y, x, multiplicada por outra só na variável y, né? Que pode ser assim também, ó. dy dx igual a... mesma coisa, hx vezes
G de Y. Tá certo? Aqui é G, né? G de Y, né? Ou podia ser assim também, ó. Y' igual a... Eu vou mudar essa variável porque, em geral, chama de F, né? Então, vou só mudar essa variável aí para ficar assim, ó. F de T vezes G de Y, né? Veja que a variável aqui da segunda, na verdade, é a função incógnita que a gente vai estar procurando, né? Ou pode ser assim, ó. Pode se apresentar assim, ó. X' igual a F de T X, porque a função incógnita aqui, ó, já mudou, já não é mais Y, agora é X, né? Ó, tá certo? Que também pode se apresentar assim, né? Ó, dx dt igual a F de T vezes G de X. Então quando você tiver, você vai ter que saber qual é a função incógnita, né? Que, ó, nesse caso e nesse caso, a função incógnita é o Y, né? Tá certo? E nesses dois casos, o X é a variável independente, e em todos esses casos, o T é a variável independente. Já aqui, ó, nesses dois últimos, a função incógnita é a função X, como aparece em física, né? Ó, em física, né, você olha o eixo X como variável dependente, o eixo Y como variável dependente, e a variável independente para ambos os casos é o T, né? A ideia aqui é a trazida de física, tá certo? Tá ok? Eu acho que a ideia é simples. Então, assim é a função de variáveis separáveis, né? Mas qual é o intuito disso, né? O intuito disso é o seguinte, é que quando está nessa estrutura, ou nessa, você pode colocar em um membro só a variável, uma variável, né? Digamos, a variável que você quer encontrar, tá certo? Ó, eu estou fazendo o seguinte, ó, eu estou olhando para esta aqui, ó, e estou arrumando para que em um membro fique uma variável e no outro membro fique a outra, né? Então, esse é o intuito de você observar, tentar verificar se a sua equação de primeira ordem pode ser separável, porque se ela é separável, você pode escrever dessa forma, né? Ó, ou nesse caso aqui, ó, você pode fazer assim, para esse outro caso aqui. Ó. Mais especificamente, pode ser dx sobre g de x, né? Ó. Veja que no primeiro membro eu coloquei a função incógnita, né? É claro que você faz da maneira que você achar melhor. E no segundo membro, a função onde se apresenta a variável dependente. Por que você faz esse formato esse? Para que você possa achar o y, né? O que você faz? Aí você integra aqui, ó. Integra aqui. Ou nesse outro caso, integra aqui, né? Ó. Você olha a integral como se fosse uma função, né? Aí é o que faz de um lado, faz do outro e resolve. A ideia é essa, né? A ideia é para você achar aqui, no caso, a função y e nesse outro caso, a função x. Tá ok? Então, vamos seguir para a gente olhar para o exemplo, né? Então, ó, uma equação diferencial de primeira ordem da forma dy dx igual a g de x, h de y, né? Ó, é dita ser separável ou ter variáveis separáveis se tiver este formato aqui, não é? Tá ok? Tá? Aí vamos lá. Né? Qual o objetivo? O objetivo é achar o y, né? Tá certo? O objetivo, como eu já disse, é achar o y. Então vamos lá ver como é que você faz isso. Você vai ver que a maneira de você achar o y é muito simples, né? Você chegar lá. Né? O que pode complicar um pouco é a integral, que pode dar uma integral um pouco mais complexa, né? Então, vamos lá. Então, olha aqui. Então, ó, como você pode ver, ó, você consegue ver que essa aqui é de variável separável? Vê, ó. Eu vou escrever aqui para você ver que ela realmente é de variável separável, né? Ó. Você pode colocar y ao quadrado vezes. Ó, esse aqui, ó, você concorda que pode ser escrito assim, né? Ó, e elevado a 3x vezes e elevado a 4y, né? Ó. Então, é tudo produto aqui, né? Ó. Perfeito? Por quê? Produto de potência de mesma base. Repete a base e somos expoentes. Então, esse aqui pode ser escrito assim.
ok? Então, eu posso reorganizar assim, ó. É y ao quadrado vezes e elevado a 4y vezes x vezes e elevado a 3x, né? 3x, pronto. Aí, ó, esse aqui, ó, como você pode ver, ó, você pode dizer que é o h de y, né? E esse aqui, ó, vezes o g de x, ó. Então, ela é de variável separável, né? Ó, porque ficou justamente naquele formato que a gente viu antes, né? Ó, g de x vezes h de y. Lembra como isso aqui é número real? A ordem dos fatores não altera o produto, pode ser escrito assim, né? Ó. Né? Mas qual é a vantagem de escrever assim? Tá certo? A vantagem de escrever assim, ó, é que você pode colocar assim, ó, passar esse aqui para este lado e este aqui para o outro, né? Ó, da seguinte forma, para ficar assim, ó, dy sobre y ao quadrado vezes a4y igual a x vezes e elevado a 3x, né? Ó, dx, né? O que eu fiz? Passei esse aqui para o primeiro membro e o dx para o segundo, né? Ó, aí ficou desse jeito, né? Ó, aí você ainda pode escrever assim, né? Ó, y elevado a menos 2, tá certo? Vezes e elevado a menos 4y, tá certo? dy, né? Ó, o dy tem que continuar no numerador, não pode mudar. Ó, ele está no numerador, ele permanece no numerador. E o outro deu x vezes e elevado a 3x dx. Tá certo? Bom, aí para resolver, simples. É só integrar os dois lados, né? Ó, integra esse lado, integra esse lado. O resultado da integral, né? Quando você integrar, você vai chegar na solução, né? Então, ó, o que aqui é só resolver a integral, né? Eu vou resolver aqui para você a integral, tá certo? Ó, eu vou fazer assim, olha só como é que eu vou fazer. A integral de x elevado a alfa vezes e elevado a ax dx. Como é que você resolve isso? Né? Eu não sei se você lembra, né? Como esse cara aqui está elevado a 1 e esse cara está o expoente, não tem outra maneira a não ser fazer por parte. Como é que você vai fazer por parte? Você vai pegar uma função e chamar de u, que no caso vai ser o x elevado a alfa, aí você acha o du, que vai ser igual a alfa, x elevado a alfa menos 1, né? Ficaria du dx, aí o dx passa para cá, né? Aí fica assim, né? Tá ok? Aí tem... Então, essa parte aqui, ó, eu chamei de u. Aí tem outra parte que tem que ser o dv, né? A derivada do v, que é assim por parte. O dv, ó, é e elevado a x dx, tá certo? Tá certo? Aí quem é o v? Aí o v é só integrar aqui os dois lados, né? Ó, quando você integra, né? Ó, na verdade, ó, você já está resolvendo o meu equação diferencial aqui, ó. A integral da derivada do v é o próprio v, porque é a operação inversa. A gente pode olhar assim. E a integral de a elevado a x dx, a gente já viu que é 1 sobre a e elevado a x. Aqui, ó, teria que ter mais a constante, mas eu não vou colocar a constante aqui. A gente já falou isso na integração por parte. A gente vai colocar aqui no final, tá certo? Aí a gente lembra o seguinte, ó, que o resultado é sempre assim, ó, o v menos integral de v du, tá certo? Então é u, que é x elevado a alfa, vezes o v, que está aqui, ó, então, ó, sobre a, vezes o e elevado a x, menos integral de v. Isso aqui é constante, a gente não integra, então já vou colocar aqui fora. Integral, né? Ó, do v du. Ó. Aí já está aqui uma parte, aí é elevado a x, né? Ó. Como o du é esse aqui, ó, eu vou apagar esse 1 e colocar o alfa aí, porque o alfa é constante, né? Ó. Como o alfa é constante, ó, ele já vai multiplicar. Ó. É esse aqui, né? Ó,
vezes este aqui, né? Então, o alfa vezes 1 sobre alfa vai dar o seguinte, né? Cadê? Tá aqui. Vai dar alfa sobre A, né? Tirei as constantes. Aí ficou x elevado a alfa menos 1 vezes E elevado a AX dx. Dx, né? Então, o resultado é esse aqui, perfeito? Ok? Então, ó, na verdade, eu criei uma regra para resolver qualquer integral desse tipo, né? Ó. Aí, o que é que eu vou fazer, né? Ó, como já está feito aqui, eu vou apagar esse excesso, tá ok? Vou apagar esse excesso, vou apagar esse excesso aqui todinho, tá? Para que a gente use, na verdade, só esse resultado aí, ó, para resolver as duas integrais que a gente precisa resolver ali na equação diferencial, tá certo? Então, meu objetivo aqui vai ser justamente esse, né? Ó, resolver as duas integrais da equação diferencial, né? Olha só. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, ó, a primeira integral é essa. É integral de y elevado a menos 2 vezes. Eu não sei se vai dar para resolver essa desse jeito, mas vamos tentar, né? Porque aqui, ó, vai aumentar o expoente em vez de diminuir. Eu sei que resolve bem essa, né? Mas essa aqui eu não sei não, né? Mas vamos tentar. Aí vamos lá, vai ser igual a E elevado a alfa, então, ó, não, aqui vai aumentar o expoente em vez de diminuir, né? Ó. Então, não vai servir para esse, vai servir para essa outra aqui, ó. X vezes E elevado a 3x dx. Então, é só para você ver aqui como é que vai ficar, né? Porque, na verdade, o objetivo aqui nesse primeiro exemplo não é realmente resolver a equação. A gente vai fazer isso mais tarde. Eu estou fazendo aqui, ó, só para você ver como é que resolve integral por partes, né? Direitinho, olha. Então, vamos lá. Então, vamos lá. No caso aqui, o expoente é o alfa, né? Ó. Então, vai ficar x. O a aqui, né? Ó, é o coeficiente do x da exponencial, que no caso é 3, vezes E elevado a alfa x, que no caso é 3x, né? Ó, menos. Aí o alfa, que é 1, né? Ó, porque é o expoente do x aqui, que é 1, sobre o a, que é 3. Aí, integral. Aí, ó, alfa menos 1. 1 menos 1 é 0, vai ficar x elevado a 0 é 1, eu não vou colocar, vai ficar E elevado a 3x. Aí, como eu lhe disse, ó, resolve essa direitinho. Mas esse jeito não resolve essa outra, a gente vai ter que usar uma outra coisa, tá? Aí vai dar x sobre 3, direitinho, né? E elevado a 3x, menos. A integral dentro a gente já fez, vai 1/3 de novo, né? E elevado a 3x, aí 1/3 vezes 1/3 dá 1/9. E elevado a 3x mais a constante. Bom, esse lado eu não vou resolver, porque eu me lembrei agora que esse exercício não é para resolver isso, era só para verificar. Mas teria que resolver, achava o y, né? E daí teria a solução. Mas a gente vai fazer isso mais tarde. Aí, ó, desse lado já daria isso aqui, ó, x sobre 3 é elevado a 3x, tá certo? Menos 1/9 é elevado a 3x, aí mais a constante. Aí resolveria aqui para achar a função em y, para isolar o y e achar a solução, né? Mas como eu estou lhe falando, esse slide não tem essa pretensão, então aqui foi só para você ver, né? Então vamos lá, vamos continuar. Aí mais tarde eu resolvo direitinho para vocês, para ver como é que fazemos, né? Essa é separada, eu já mostrei, não. Agora essa aqui, ó, já não dá para separar no produto de duas funções, né? Porque aqui é seno, né? Perfeito? Então, equações separadas podem ser escritas na forma, tá certo? Como eu já havia dito antes, né? Tá ok, né? Que é para resolver justamente a integral, né? Aí h de y, né? H de x, direitinho, aí você teria as funções respectivamente. Como eu disse, daquela que ficou, seria uma função na variável y, aí nós teríamos aqui, ó, esse formato aqui, a solução. Tá ok, né? Vamos resolver essa, e depois a gente volta para outra e ele mostra direitinho. Não sei se nessa aula ou na próxima, né? Aqui já está tudo direitinho, né? Vou passar esse aqui para o segundo membro, né?
para verificar se ela é separável, né? Vai ficar 1 mais x dy igual a y dx, né? Aí você vê facilmente que você pode passar para ficar dy dx e pode passar para ficar 1 sobre 1 mais x. Aí tem uma função na variável y multiplicada por uma outra na variável x. A ideia seria assim, né? Ó, que é, nós não vamos fazer isso, né? Ficaria dy dx igual a y vezes 1 sobre 1 mais x. Aí, ó, essa aqui é a função na variável y e essa aqui é a função na variável x. Seria o nosso hy e aqui o nosso gx, né? Ó. Então, aqui é só para você ver que ela é separável, né? Mas, como você viu, ó, a gente tem que arrumar para resolver a integral. Ó. Aqui a variável x, a variável y. Eu não quero assim, então vou passar o y para cá, vai ficar dy sobre y, igual, passo 1 mais x para lá, dx sobre 1 mais x. Daí integro os dois lados, quando eu integrar esse lado, né, como a gente deveria ter feito antes, e a gente viu que aquele método, daquele jeito pelo menos, teria que ser por parte, mas não daria para fazer daquele jeito, eu posso mostrar depois, né, numa aula só para isso. E aqui ficaria ln de 1 mais x. Agora, que o seguinte, quando eu integrar aqui, ó, poderia escrever assim, ó, mais uma constante C1. Quando eu integrar aqui, ó, ficaria mais uma constante C2. Quando eu passasse os dois para o segundo membro, ficaria C2 menos C1. Ora, é constante menos constante. Eu posso dizer que isso é uma constante só, C, que é o que eu vou fazer aqui, ó, mais C. Perfeito? Tá ok? Na verdade, eu vou chamar de C3, não vou chamar de C não, tá? Vou chamar de C3 aqui, ó. Você vai já entender por quê. Uma terceira constante, né? Ó, aqui gerou uma constante, aqui gerou uma constante. Passa essa para o outro lado, ficou C2 menos C1, que eu posso chamar de uma terceira constante, que é a C3. Você já vai entender por que eu não chamei de C. Porque eu vou precisar para uma outra coisa. Então, ó, continuando aqui, ó. Continuando aqui, né? Ó, aí eu vou obter o seguinte. Vou aplicar exponencial em todo mundo aqui, ó. Quando eu aplicar exponencial, vai ficar assim, ó. ln do módulo de y igual a ln de 1 mais C3, né? Ó, veja, ficou tudo no expoente, porque apliquei dos dois lados, não tem problema. Cancelo esse com esse, aí fica módulo de y igual a... Ó, aqui não é parêntese não, me desculpe, é módulo, né? Tá certo? Vai ficar módulo de 1 mais x vezes E elevado a C3. C3. Por quê? Porque não sei se você lembra, isso aqui é a mesma coisa que o seguinte, ó. E elevado ao ln do módulo de 1 mais x vezes E elevado a C3, né? Por quê? Ó, produto de potência de mesma base, a base e somos expoentes. Então, o retorno é esse. Aí esse aqui vai cancelar com esse, mas o E permanece nesse aqui, né? Ó. O E permanece aqui, o C3, né? Tá certo? O C3. Aí o que vai acontecer? Aí, eu estou tendo aqui, ó, E é uma constante elevado a C3, que é uma constante. Então, eu vou chamar isso aqui de C, ó. Então, isso aqui vai ficar módulo Y igual a C vezes módulo de 1 mais x. Tá certo? Como tem módulo dos dois lados, e eu posso pensar esse C como positivo, né? Ó, eu posso escrever assim. Y igual a C vezes 1 mais x. E a resposta fica sendo essa. Então, você achou a função que satisfaz aquela equação diferencial aqui inicial, perfeito? Então, esse é o processo, né? Você quer que ela seja separável dessa forma para que você possa escrever desta daqui, ó. Essa aqui que é importante. Você pode colocar só uma variável no primeiro membro
e só outra variável no segundo membro e integrar os dois lados, né? E daí achar a solução da equação, né? Ó, por isso que lá no início a gente falou que as equações diferenciais também são chamadas de equações integrais. Tá ok? Vamos prosseguir então, né? Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui, né, para você ver a resolução aqui de uma outra perspectiva, né? Então, olha só, exatamente o que a gente fez, né? Perfeito, ali? Tá ok? Né? Certo? Chamamos de C, né? Porque é a constante, né? Tá ok? Aí ficou 1 mais x. C vezes 1 mais x. É isso, né? Mesma coisa esse outro aqui, ó. Esse outro aqui ó, é chamado de PVI. O que significa isso? PVI significa problema de valor inicial. Tá certo? Veja bem, ó, que quando a gente resolveu essa, apareceu uma constante, né? Ó. Se você for observar aqui, ó, a gente vai ter o seguinte. Se você fosse fazer o gráfico dessa função, você teria assim, ó. Olha aqui. Isso aqui, ó, é chamado de solução geral, como a gente já falou antes. Por quê? Cada C eu tenho uma solução diferente, não é? Ó? Então, aqui é o eixo X e aqui é o eixo Y, né? Ó? Quando você falar que o C é 1, você vai ter a seguinte solução. Y igual a 1 mais x. Vamos achar o gráfico dessa daqui, ó, de 1 mais x. Quando x é 0, y é 1, então passa aqui, né? Ó, digamos aqui no 1. Tá certo? E quando y é 0, ou x é menos 1, então passa aqui no menos 1. Então, ó, não repare se não sair bem retinho, mas o gráfico seria esse. Ó. Esse é o caso em que o C é igual a 1. Tá certo? Se o C, em vez de ser 1, fosse menos 1, ó, aí nós teríamos assim, ó. Nós teríamos a seguinte função, y igual a menos 1, então é menos x, menos 1, né? Ó. Aí, ó, quando x é 0, aí o y é bem aqui, menos 1, né? Ó. Digamos aqui, ó, menos 1 no y. Tá certo? Aí, quando y é 0, tá certo? Quando então, quando x é 0, y é menos 1. Tá ok? Aí, quando y é 0, o x também é menos 1, né? Porque eu passo x para cá, fica positivo, fica menos 1. Então, seria esta outra função aqui, né? Ó. Menos 1, aí menos 1, tá? E seria essa outra aqui, né? Perfeito? O x também daria menos 1, né? Ó. Aí seria aqui c igual a menos 1. Tá certo? Aí veja que para cada c eu tenho uma solução diferente, tá certo? Tá ok? Para cada c, ó, ela passa em pontos diferentes. Aí o que vai acontecer aqui com essa? Né? Nessa, eu não quero uma solução qualquer. Eu quero uma solução de tal maneira que a imagem do 4 tem que ser obrigatoriamente o menos 3. Então, vamos lá. Vamos atrás dessa solução. Quando você dá essa informação, você está chamando o problema de valor, no caso aqui, ó, não é de valor inicial, é problema de valor de contorno, porque vai passar no 4 e a imagem do 4 tem que ser menos 3. Para ser problema de valor inicial, para ser PVI, ó, teria que ser assim, ó, y de 0 igual a, sei lá, uma constante qualquer, né? Ó. Então, por que é valor inicial? Porque é a imagem do 0. Como no caso aqui, ó, é um problema de valor de contorno, porque só mudou, que não é do 0, é o 4. A imagem do 4 tem que ser o menos 3. Né? Então, a gente vai resolver normalmente. Então, o que eu vou fazer aqui para resolver? Ó? Vai ficar y dy igual a menos x dx. O que é que eu fiz? Passei o y aqui para o primeiro membro e o dx para o segundo. Daí, ó, vou integrar dos dois lados. Integra. A integral desse é y ao quadrado sobre 2. O
que é igual a integral desse, que é menos x ao quadrado sobre 2. As regras de integrais normais, né? Mas uma constante. O mesmo caso de antes. Aqui aparece uma constante, aqui aparece outra. Passo todas para o segundo membro, né? E o resultado eu chamo de C. Tá ok? Chamar de C1, digamos, né? Vou multiplicar aqui todo mundo por 2 e passar esse aqui para o primeiro membro. Vai ficar assim, ó. Vai ficar y ao quadrado mais x ao quadrado igual a 2c1. Quando eu multiplico aqui por 2, cancelo 2 com 2, fica y ao quadrado. Quando eu multiplico aqui por 2, cancelo 2 com 2 e fica menos x ao quadrado. Quando passa para o primeiro membro, mais x ao quadrado, né? E como eu multipliquei todo mundo por 2, eu vou ter que multiplicar esse também, 2c1. Aqui que eu vou fazer, ó. Vou chamar esse aqui, ó, de c, tá certo? Porque é uma constante. Aí eu vou ter x ao quadrado mais y ao quadrado igual a c. Com um detalhe, esse c tem que ser obrigatoriamente maior ou igual a zero, né? Ele tem que zero. Por quê? Porque aqui é y ao quadrado mais x ao quadrado. Se o y e o x forem ambos igual a zero, aí o c pode ser zero. Mas se um deles não for zero, o resultado vai ser positivo. Então, o c tem que ser maior ou igual que zero, tá certo? Agora, o seguinte, isso aqui, ó, é o que nós chamamos, né, ó, já falamos antes, de solução geral. Certo? Mas eu não quero uma solução geral, eu quero uma solução particular, porque esse negócio é um problema de valor de contorno, né? Aí fala o seguinte, a imagem do 4 é igual a menos 3. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo o seguinte, que se o x for menos 3, o y obrigatoriamente tem que ser melhor. Tá errado, desculpe. Deixa eu consertar esse negócio. Agora sim, vamos lá. Estou dizendo assim, ó, que se o x for 4, aí o y obrigatoriamente é menos 3, como você pode ver aqui, né? Aí é o que eu vou fazer aqui, ó. Substituir o y por menos 3 e o x por 4. Então vai ficar 4 ao quadrado, mais, né, ó, 4 aqui, o x ao quadrado, né, mais, aí o y, menos 3 ao quadrado, igual ao c. Tá certo? Então, isso aqui vai dar 4 ao quadrado é 16, mais 9 igual a C. Conclusão, o C é 25. Então, a nossa solução particular, né, ó, que a gente está procurando é x ao quadrado mais y ao quadrado igual ao nosso C, que agora é 25. Veja que neste caso aqui, ó, eu já não tenho infinitas soluções. Aqui, ó, para cada C diferente, eu tenho uma solução diferente, né? Ó, aqui eu encontrei um C específico. Esse C é 25, né? Que é um problema de valor de contorno, né? Ó, se você for colocar aqui, ó, se você disser que o x é 4, né, vai dar 16, passa para o outro lado, 25 menos 16 é 9, y é mais ou menos raiz quadrada de 16, que é 4, né? Não, desculpe. É menos. O x é 4. Então, y tem que dar menos 3. Vai dar 4 ao quadrado, dá 16. 25 menos 16, aí sim, 9, me perdoe. Aí y é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9, que é mais ou menos 3. Ou seja, passa no menos 3. Perfeito? Na verdade, é a circunferência de centro na origem e raio 20, e raio 5, né? Ó. Então, ó, vou desenhar aqui do lado para você ver, né? Ó. Dá uma ideia aqui, né? Ó. Tá ok? Ó. Como é a circunferência de raio 5, aqui é 5, aqui é menos 5, onde corta a linha da circunferência, né? Ó. Aqui é 5 e aqui é menos 5. Então, ó, exatamente aqui no 4, que é pertinho do 5, né? Ó, a imagem é tanto o menos 3 como o 3. Perfeito? Então, ó, ela passa no ponto onde o x é 4 e o y é menos 3, como o problema estava querendo. Tá certo? Então, ó, sempre que você vai ter um valor diferente, você vai ter uma circunferência com centro na origem e raio, raiz quadrada de C, né? Ó, aqui, ó, eu tenho uma circunferência com centro na origem, 0, 0, e raio, R,
igual a raiz quadrada de C, daí a necessidade do C ser maior que igual a zero, né? No nosso caso, no nosso problema, dá a circunferência de raio 5, não é? Né? Mas o C podia ser qualquer valor positivo, aí você tem uma infinidade de circunferências com infinitos raios, tá certo? Mas ele não quer todas essas soluções, tá certo? Ele quer só a única solução, que é a circunferência de raio 5, tá ok? Por isso que o nome é solução particular, porque é uma solução específica, um gráfico específico. Tá ok? Né? Então, vamos apagar isso daí e olhar aqui a solução proposta aqui pelo slide, né? Da mesma forma, né? Tá certo? Aqui ele mudou para C ao quadrado, nós chamamos de C. Isso não faz diferença nenhuma, tá? Né? E eu tenho infinitas soluções, mas a solução que ele quer é essa, né? A solução requerida pelo problema, né? Como eu lhe disse antes, a solução requerida pelo problema é essa solução azul aqui, né? 4 menos 3. Perfeito? Perdendo uma solução. Na separação de variáveis, os divisores podem se anular em um ponto, né? Pode acontecer isso, né? Por quê? Porque isso aqui, podem ser numeradores, né? Em vez de numeradores, a variável pode estar no numerador. Aí pode dar um problema, né? Se R é um zero da função HY, substituindo y por R, nesse local aqui, a gente vai ter o seguinte, né? Torna nulo ambos os lados da equação, né? Y igual a R é uma solução constante da equação diferencial. Então, se uma constante torna nulo, não, vale só para o Y, para o X não ocorre assim, é só para o Y, tá? Tá certo? Aí eu tenho Y igual a R como sendo uma solução. Por quê? Porque vai anular aqui, aí não tem a divisão por zero, né? Então a gente não olha dessa forma. Volta. A gente olha dessa outra forma aqui. Tá certo? Porque vai dar dy dx igual a zero. Então, y igual a essa constante que anula é justamente uma solução, né? Como vai ocorrer aqui, né? Se você observar, o que a gente vai ter aqui, Caramba, vamos arrumar aqui. Se você observar, vai acontecer o seguinte. Se você observar, vai acontecer o seguinte aqui, Olha só. Você vai ter, y igual a 2 e y igual a menos 2 tornam isso aqui igual a zero, né? Perfeito? Y igual a 2 e menos 2. Então, como foi dito anteriormente, y igual a 2 e y igual a menos 2 são soluções. Então, já tenho aqui duas soluções. Perfeito? Tá ok? Mas eu quero achar todas, né? Como é que eu faço para achar todas? Aí eu vou assim, né? Agora eu vou supor, né? Eu vou supor que y ao quadrado, menos 4 é diferente de zero. Então, eu estou dizendo que o y não é nem 2 e menos 2. Aí daí, eu vou ter o seguinte, né? dy dx igual a y ao quadrado menos 4. Mesmo como isso aqui não é zero, então eu posso passar dividindo. dy sobre y ao quadrado menos 4 igual a dx. Aí eu preciso integrar esse aqui, né? Só que para eu integrar isso aqui, é melhor que eu faça assim. Eu posso escrever isso assim, y mais 2 vezes y menos 2. Tá certo? E a gente viu, quando resolve esse tipo de integral, que a gente pode resolver, mudar isso aqui para o seguinte. A sobre y menos 2 mais b sobre y mais 2. E daí a gente precisa fazer este primeiro membro ficar exatamente igual, melhor, fazer este segundo membro ficar exatamente igual a esse primeiro membro. É isso que a gente vai fazer, tá certo?
Então, a gente vai ter aqui, ó, 1 sobre... Para que se faz isso? Para achar justamente o A e o B. Né? Mas por quê? Apesar de eu não conseguir resolver essa, mas eu sei integrar esse aqui, ó. A integral desse é fácil. Perfeito? Né? A integral desse é ALN de y menos 2 mais BLN de y mais 2, tá certo? Então, como essa integral aí é bastante simples, é isso que eu vou fazer. Tá? Ó, achar o A e o B justamente para resolver esta integral. Então, vamos lá, né? Aqui, ó, eu vou, como o meu objetivo é fazer esse segundo membro ficar igual ao primeiro, então aqui já pode ser y mais 2 vezes y menos 2, né? Ó, multiplicando aqui os dois. Esse dividido por esse dá y menos 2, melhor, y mais 2, desculpa. E esse dividido por esse dá y menos 2. Tá certo? Aqui vai dar AY mais 2A mais aqui BY menos 2B, né? Então, só procedir a multiplicação, certo? B vezes Y, BY. B menos 2, menos 2B. A vezes Y, AY, A mais 2, 2A, né? Então, ó, como os denominadores já são iguais, eles não são zero, eu posso cancelar e olhar agora tudo só para o numerador, né? Ó. Aqui eu vou organizar, vai ficar assim, ó. A mais B, Y mais 2A menos 2B, né? Então, o que é que eu fiz? Nesses dois aqui, ó, eu coloquei o Y em evidência e só juntei o restante, tá certo? Tá, o meu objetivo é fazer esse segundo membro ficar igual a esse, né? Ó. Então, a gente usa a identidade polinomial, né? Ó. Mas veja que aqui é do primeiro grau e aqui é de grau zero. Ora, para que seja de grau zero, é necessário que o Y desapareça. Então, o coeficiente do Y aqui, ó, como ela é de grau zero, é zero, como a gente já sabe, né? Ó. Tá certo? E esse aqui, que é o termo independente, 2A menos 2B, é igual ao termo independente no primeiro membro, que é igual a 1, né? Ó. Então, comparando o segundo membro com o primeiro, ó, não tem o Y no primeiro, então é porque A mais B é zero, porque 0 vezes Y é zero, desaparece. Para ficar exatamente idêntico a esse, ó, 2A menos 2B tem que ser 1. Então, eu tenho esse sistema e resolvo para achar o A e o B. Aqui fácil, ó. Eu vou multiplicar aqui, ó, vai ficar 2A mais 2B igual a 0 e 2A menos 2B igual a 1. Daí eu vou somar as duas, né? Ó. Aqui vai dar 4A e aqui vai dar 0, né? Ó. Então vai dar 4A igual a 1. Ó. Somando aqui, ó. Estou somando aqui os dois. Somando aqui os dois. Ó. Então vai ficar 4A, 2B menos 2B cancela, 0 mais 1 é 1. Então o A é 1 quarto. Perfeito? Ora, se o A é 1 quarto, o B obrigatoriamente tem que ser menos 1 quarto. Por quê? Porque A mais B é 0. Tá certo? Então, ó. Então eu vou pensar assim, ó. Então já vou pensar assim. Eu vou colocar A e B e depois substituir pelos valores, né? Ó. Então, olhando aqui, ó, eu vou ter que integrar esse lado e esse lado. Mas integrar esse, né, ó, é o mesmo que integrar esse aqui, ó. Integral de A sobre I menos 2 mais B sobre Y mais 2 dy igual a dx. Integral, né? Ó. Então, o que eu fiz? Ó? Substituir 1 sobre y quadrado menos 4 por a y menos 2, by mais 2. Por quê? Porque eu já achei o a, vou só substituir. Ó. Quando eu integrar esse aqui, ó, eu vou ter a ln de y menos 2 mais b ln de y mais 2. Me perdoe o equívoco aqui, ó, porque aqui tudo é módulo, né? Ó. Igual a x mais a constante, que é a integral dx, tá certo? Eu sei que o a é 1 quarto, então é 1 quarto ln de y menos 2, menos, por que menos? Porque mais com menos aqui do menos 1 quarto do b, fica menos 1 quarto ln de y mais 2 igual a x mais a constante, que eu vou chamar de C1. Tá certo? Tá ok? Bom, vou abrir mais espaço aqui, né?
apagando aqui, né? Ó. Então, já usamos aqui os resultados, né? Ó. Então, vou apagar aqui o máximo que eu puder, rapidinho, né? Ó. Aí, ó, continuando, olha só. Se eu vou apagar um pouquinho, não vou apagar muito, não. Eu não vou precisar de tanto espaço assim, não. Aí vai ficar assim, ó. Olha só. Aqui, né? Esse 1 quarto ln de y menos 2 menos 1 quarto ln de y mais 2 pode ser escrito assim, né? Ó. É ln da raiz quarta de y menos 2 sobre y mais 2. Tudo isso igual a x mais C1. Para que eu estou fazendo assim? Para aplicar o exponencial nos dois. Ó. Aí você vai dizer assim, ó, a pessoa aqui não tinha que ter módulo? Ora, como eu estou transformando 1 quarto em raiz quarta, é necessário que esse negócio aqui seja positivo, né? Ó. Perfeito? Né? Ó. Então, vou voltar aqui para o módulo, tá? Porque senão não vou ter raiz quarta, né? Ó. Então, aplicando o E dos dois lados, o E cancela o LN, então vai ficar raiz quarta. Tá certo? De módulo y menos 2, y mais 2. Igual, como eu estou aplicando o E, esse aqui, ó, não tem o LN para cancelar. Então, ó, a soma vai para o expoente do E. Aí aquela mesma coisa, isso aqui é o produto de EX vezes EC1. O EC1 eu vou chamar de C, né? Ó. Aí vai ficar assim, ó. Raiz quarta de y menos 2 sobre y mais 2 igual a C vezes E elevado a x. Tá certo? Elevando, eu vou chamar isso aqui de C2. Elevando todo mundo aí a quarta, né? Ó, a raiz some aqui, né? Ó. Igual a... Quando elevar a quarta, vai ficar C2 a quarta, que eu vou chamar simplesmente de C, vezes E elevado a x elevado a quarta, vai dar 4x. Como esse cara aqui é sempre positivo, e eu vou pensar que esse C aqui, ó, como era o C2 elevado à quarta, tá certo? Ele é maior que zero, né? Ó, tá certo? Ele vai ficar assim, né? Ó, desse jeito aqui é a solução. Tá certo? É claro que eu posso arrumar isso aqui para isolar o y, né? Ó. Então, como solução, né? Ó, eu teria esse aqui, né? Ó, e mais essas duas aqui, né? Ó. Perfeito? Aqui é a solução geral. Tá ok? Então, tenho essa solução, né? Aqui, é claro, como eu lhe disse, eu posso passar o y para cá, dar uma organizada, né? Ó. Tipo assim, colocar y menos 2 igual a yc E elevado a 4x, menos 2c E elevado a 4x, tá certo? Né? Ó. Aí passa, menos não, mais, né? É mais, é mais. É mais porque eu estou multiplicando aqui, né? Estou multiplicando assim e multiplicando assim, né? Então, ia ficar aqui, ó, y igual... Passando esse 2 para lá, eu vou ter 2c elevado a 4x mais 2, tá certo? Dividido por... Tá certo? Aí, ó, esse aqui passou para cá, ó, quando eu colocar o y em evidência para ficar o y, né, vai ficar 1 menos c elevado a 4x. Tá certo? Então, a solução seria essa, né? A solução seria essa. Tá ok? Né? Essa aqui mais dessas duas, né? Claro, mais dessas duas. Isolando aí. Verifique aí se não houve nenhum problema nas contas, mas a ideia é simples e é desse jeito. Tá ok? Então, ó, é isso que você vai fazer para resolver as equações diferenciais, né? Então, como eu lhe disse, ó, o mais um quarto menos o quarto, usando frações parciais, né? Ó, como a gente tinha aí, né? Ó, e passou para lá, né? Ó,
O 2 ficou multiplicando em cima e embaixo 1 menos, como a gente já sabia, né? Tá certo? Aí eu tenho essa solução, né? Tá certo? Mais o y igual a 2 e o y igual a menos 2, como eu disse, tá certo? Tá ok? Tá ok? É isso. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, que se você disser que o c é zero, né? Ó, fica y igual a 2. Mas o y igual a menos 2 não fica, né? Então, ó, o y igual a 2 já estaria contido aqui de acordo com a variação do c. Então, seria essa mais y igual a menos 2. É só isso que está sendo dito aqui no final. Ok? Ó. Aí essa outra aí, né? Ó, essa aí eu vou deixar para os senhores, né, fazerem, né? Mas aqui já está ela arrumada, né? Ó. Aí você vê que você pode fazer isso aqui por parte, né? Ó. Você pode arrumar, né? Ó. Tá ok? Tá? Você pode fazer isso aqui por parte, né? Ó. Isso aqui também você pode fazer por parte, né? Ou substitui, né? Ó. O seno de 2x é 2 seno x, cosseno x. Cancela o cosseno com o cosseno e fica só 2 seno x, que é fácil resolver. Agora, essa aqui não. Você separa o EY para cá e o EY para cá, assim, né? Deixa eu só dar a ideia, né? Que eu não vou resolver, eu quero que vocês resolvam, né? Vai ficar assim, ó. E 2y sobre EY menos y sobre EY, né? Ó, aí vezes o dy, não vou colocar, não. Aqui ficou E elevado a y, que a integral é fácil, menos y vezes E elevado a menos y, que faz igual ao que eu fiz lá, aquela outra do E do x vezes E elevado a 3x, né? Ó, né? Aí o A lá era 3, aqui o A é menos 1, aí é só aplicar que vai resolver fácil, fácil. Nessa outra, ó, o seno de 2x é 2 seno x cosseno x sobre o cosseno de x. Aí você vai cancelar esse com esse, aí vai ter 2 seno x. A integral de 2 seno x é menos 2 cosseno x. Pronto. Né, ó. Aqui a integral desse é elevado a y, e essa tem que fazer por partes, né? Ó. Aí você vai encontrar e vai obter a solução. Perfeito? Então, como não tem... e aqui, ó, tem um detalhe. Tem valor de contorno, né? Ó. Na anterior, a gente tem aqui, ó, a solução geral, né? Ó, porque aparece a constante. Ninguém foi atrás da constante, mas aqui não. Aqui, ó, aqui sim é um PVI, ó, problema de valor inicial. Aí aqui você vai atrás de saber quem é a constante que vai aparecer no final. Perfeito? Para ter uma solução particular. Ok? Então é isso que você faz. Deixa eu apagar aqui tudo, né? Aí é isso que você faz. Ó. Então tá tudo aí direitinho, né? Como eu lhe disse, né? Ó, ficou 2 seno x, ó, aí você vai integrar o que eu já havia dito, tá certo? Tá ok? Aqui a integração é simples, e essa aqui é que é por partes, né? Ó, como é uma subtração, você pode integrar separado. Você não pode fazer, não precisa fazer tudo por partes, né? Tá ok? Quando você integrar essa parte aqui, dá esse. Quando você integrar essa parte aqui por parte, dá esse aqui, né? Ó, e a integral do seno, como eu disse, é menos cosseno, então fica menos 2 cosseno x. E aí você achou a solução, né? Como você quer o caso em que o x é 0 e y é igual a 0, né? Ó, você vai colocar 0 aqui, aqui vai dar 0, né? Porque aqui 0 e aqui 0 vai dar 0, aqui vai dar 0, vai dar 1 mais 1, 2. Cosseno de 0 é 0. Aí vai ficar 2 menos 2 mais c. Passo 2 primeiro mesmo, 2 mais 2, 4, c igual a 4. Tá certo? Aí lá na solução final vai ficar isso daqui mais 4, né? Daqui, ó. Menos 2 cosseno x, tá aqui, ó. Mais o c, que é 4. Perfeito? Foi só substituir. E é isso que nós temos para hoje, colegas. Tá ok? Alguma pergunta?